Abacuque, capítulo de número 3, verso de número 2. Abacuque, capítulo 3, verso de número 2. Ouvi, Senhor, a sua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, e na ira lembra da tua misericórdia. Glória a Deus. Deus abençoe ao pastor João Farias, pastor Xavier, meu amigo, e aos demais obreiros, pregadores e homens de Deus que aqui se encontram. Deus, como nós falamos ontem, é um Deus relacional. E ao longo do Antigo Testamento nós vemos, e ainda hoje, não obstante a graça, não obstante a fidelidade de Deus, mesmo em meio à nossa infidelidade, a ideia de um Deus relacional e que nos procura e que nos busca não destoa e, ao contrário, apenas reforça a concepção de reciprocidade. Porque a ideia de relacionamento denota a reciprocidade. Até porque namoro de um só é complicado, sim ou não? Quem aqui já namorou sozinho assim, tipo, eu gosto, mas não gosta de mim? Não tem aqui, é prova, viu? É aquele namoro que só você sabe que está namorando. A outra pessoa não sabe ainda. E aí, o problema é que você coloca na conta de Deus essa união que você criou. Deus é meu e se não for meu, mata. É. Deus, ó pra lá, Deus. Deus, ó pra lá, não deixa não. E aí? Qual o problema disso? O problema é que você cria um amor platônico. O problema é que você se apaixona sem ser correspondido. É igual um amigo que eu tenho numa cidade ali. Ele foi na casa do pai da moça e disse assim: eu quero namorar com sua filha. O pai disse assim: que coisa boa. Não, o mais difícil ele conseguiu. O mais difícil ele conseguiu. Se eu tivesse esse privilégio no começo do meu relacionamento, não existia problema. O meu maior problema foi meu sogro Iguná. Foi. Meu sogro, pastor, foi a primeira pessoa que eu fui pedir para namorar. Assim, o pai de uma moça, né? Pediu. Eu falei, não sabia o que era isso, de ir na casa e tal. Mas fui. Chegou lá, ele era pastor ali em Coraci. Eu morava em Itabuna e quando eu cheguei lá, ele estava amarrando o cadastro do sapato para ir pregar, salvo engano, em Ubaitaba. Ele nem olhou para mim. Do jeito que ele estava amarrando, ele continuou amarrando assim. Eu falei, pastor, eu queria conversar com o senhor. Fale. Eu queria namorar com sua filha. Para mim é não. Eu falei, o quê? Ele disse, para mim é não. Eu falei, é assim, igual coice de jumento, curto e grosso? Aí disse assim. Até a maçaneta da porta para descer a escada eu errei, que eu não estava acertando mais nada, assim, desnorteado. Esse amigo meu foi o contrário. O pai, não, seu pai é meu amigo. Que é isso, rapaz? É um privilégio unir as nossas famílias e aquela coisa toda. Quando o rapaz já estava empolgado com a ideia de que um relacionamento ia se iniciar, a menina sai do quarto. Aí o pai fala assim, rapaz, que maravilha, eu estou sabendo que vocês dois, eu e ele o quê? Eu disse, ele está dizendo aqui que vocês dois vão namorar. Eu disse, não sei disso não. Nunca disse isso para ele, nunca, não sei nem do que ele está falando.
Por que isso acontece? Amor de um só. Nem no mundo espiritual esse vínculo pode existir. Por mais que a graça exista, e é um favor imerecido, é um sentimento inexplicável de alguém que faz sem esperar em troca. O vínculo com Deus, de relacionamento e de intimidade, requer reciprocidade. Deus sempre buscou de Israel, e eu vejo como texto áudio da reciprocidade, Deuteronômio 28 e 29, se ouvires a minha voz e obedecer, bendito será, bendito será, bendito será. Mas se não ouvir, por que reciprocidade? Porque Deus, quando se relaciona, estabelece também algo no plano do condicional. Se fizeres, receberás. Se não fizeres, também não receberás. É por isso que eu não acredito nessa ideia de venha como está, faça o que quiser e continue na presença. Nessa ideia de relacionamento, reciprocidade, reivindicada por Deus e muito abandonada pela nação eleita, Deus então permite um juízo contra o seu povo, ou uma série de juízos. Você conhece a história? Após o fim do governo de Salomão, alguns anos ali naquele interstício, o reino do norte se divide, ou Israel se divide em reino do norte e reino do sul. O reino do norte passa a denominar-se Israel, capital Samaria, e o reino do sul denominar-se Judá, capital de Jerusalém, capital Jerusalém, onde se encontrava o templo e o centro da adoração. Deus passa a haver reciprocidade apenas no reino do sul, enquanto o reino do norte se desvia gradativamente. Eles não desciam mais para cultuar em Jerusalém, capital da adoração, temendo as guerras, os conflitos com os filisteus que ali circundavam aquela região. O deslocamento até o lugar de culto também era dificultado, então eles passam a criar os seus próprios templos, as suas próprias liturgias. Eles se desviam da adoração genuína, contraem relacionamentos estranhos e cultos estranhos, e então o juízo sobre eles recai de forma inicial. Deus então, recompensando a fidelidade de Judá, permanece vinculado a estes, guardando, livrando, libertando. Mas o reino do norte agora é invadido. O reino do norte agora é quase que dissipado ou dizimado por um império implacável, denominado Império Assírio. Os assírios eram os mais perversos na batalha que a história bíblica já relatou. Eles praticavam, por exemplo, técnicas de tortura muito temidas no mundo antigo. A exemplo do empalamento. Quem aqui já ouviu falar o que é empalamento? Eu vou explicar para você que nunca ouviu. Empalamento é uma espécie de tortura que deu origem à crucificação, mas muito mais perverso e cruel. Os assírios inventaram essa técnica da seguinte forma: os guerreiros inimigos eram pegos, capturados e eram transpassados da parte inferior até a cabeça com uma haste de ferro pontiaguda ou com uma estaca pontiaguda. E eles eram utilizados como espécies de estátuas humanas ao redor das muralhas de Nínive, capital da Síria. Isso era um empalamento, perfurar o guerreiro inimigo da parte inferior até sair na cabeça. Eles vazavam os olhos, cortavam as línguas, as orelhas. Eles faziam sangrar os inimigos e largavam no deserto até morrerem sangrando ou devorados por alguma fera. Era natural você passar por Nínive, capital da Síria, e encontrar pirâmides de corpos espalhadas pelo chão. Eles cultuavam a morte, arrancavam a pele dos seus inimigos, estando estes ainda vivos, para decorar as muralhas de Nínive. É por isso que Jonas rejeitou pregar em Nínive. E tem gente que atribui a Jonas uma covardia, e eu discordo. Porque Jonas não queria pregar, tendo em vista que o seu senso de justiça queria se sobrepor ao senso de justiça de Deus. Entenda uma coisa: há historiadores que chegam a relatar que os pais de Jonas foram mortos pelos assírios.
E por isso Jonas não queria pregar, ciente de que Deus é misericordioso e poderia permitir a conversão, como o fez. Jonas não perdoava e não queria o perdão de Deus para os assírios. E mesmo que ele fosse, em algum momento, covarde, eu acredito que isso seja ao menos justificável. Até porque, quem aqui, se Deus chegasse para você hoje, jovem, e dissesse: eu quero você lá no Afeganistão, naquele lugar que as tropas norte-americanas acabaram de sair, e que as pessoas estão subindo nos aviões e caindo dos aviões, e muitos sendo mortos em praça pública, segundo alguns relatos aí de notícias da região, só porque estão com aplicativos da Bíblia no celular. Imagine se Deus dissesse assim para você: vá lá agora, vá na praça pública, no lugar mais destacado do Afeganistão, da capital, e pregue o Evangelho. Aí você diria assim: oh meu Deus, aleluia, eu sempre quis morrer assim, torturado. É o meu sonho assim. Sempre eu dizia para a mãe: mãe, eu sonho em morrer queimado. É muito fácil falar que Jonas era covarde, mas entenda o contexto. Jonas estava lidando com quem, pastor? Com os assírios. Esses assírios invadiram Israel, mas foram repelidos por Deus na guerra contra Judá. Enquanto eles cercaram Jerusalém no governo de Ezequias, você conhece a história, Ezequias clama ao Senhor, Deus envia um anjo e mata centenas de milhares de assírios que estavam ao redor de Jerusalém. Ezequias glorifica ao Senhor pelo livramento, porque os assírios dominaram Israel, mas não conseguiram dominar Judá. Porque aquele que é fiel, aleluia, o Senhor se responsabiliza em guardá-lo. Deus guarda o reino do sul, mas esse mesmo reino do sul passa a adotar práticas contrárias à vontade de Deus. Um novo povo, um novo governo começa a se levantar no contexto histórico. Eles eram os caldeus, avançados à sua época, não um povo recente para aquele contexto, mas um povo antigo, desde a antiga Babel. Esse povo existia e vinha evoluindo na legislação, no direito, na ciência. É desses caldeus a codificação legal mais antiga que o mundo conhece, ou para alguns, tida como a mais antiga, o denominado Código de Hammurabi. Esses caldeus evoluem, são denominados babilônicos, nação do norte. Um rei chamado Nabopolassar se insurge contra os assírios, e em uma batalha que quem estuda história aqui, ou já estudou no colegial, sabe, a batalha de Carquemes, os babilônicos juntos com os medos e os persas, agora lutam contra o Egito e contra os assírios e os derrotam. A Babilônia se torna a maior potência, mas aquela Judá que antes era fiel, agora está infiel. Os sacerdotes cultuam a deuses estranhos no templo. Os juízes não julgam mais retamente. Pervertem a justiça, o direito. E Deus, então, que antes havia protegido, permite que Judá seja tocada. Olhe para mim. Eu acredito que quem tem promessa de Deus não morre, acredito. Eu acredito que Deus protege os seus e guarda, eu acredito. Eu acredito que Deus dá livramento, eu acredito. Mas para quem é fiel. Olhe para mim, para quem é fiel. Aí você vem com essa conversa pegando uma exceção e querendo pôr como regra. Ah, mas eu conheço fulano que faz, mas não acontece nada com ele. Vai pelo mesmo caminho para tu ver. Que é isso, pastor? Não estava esperando ouvir isso aqui não, mas é isso aqui que você vai ouvir, porque Deus quer falar com você. Judá só foi protegido enquanto estava na presença.
Judá só foi cercado enquanto estava na presença. Judá só foi preservada porque estava na presença. Deus então permite agora que essa nova nação poderosa e dominadora se insurgisse contra Judá. Os profetas começam a ter visões. Jeremias, Daniel, Abacuque. Vários foram os profetas contemporâneos que vivenciaram essa batalha, mas antes deles, Isaías já dizia que Judá haveria de sofrer um juízo de Deus. Ezequiel, dentre outros, profetizaram nesse contexto. E a invasão dos babilônicos se inicia. Em uma primeira invasão, você conhece a história, ele leva Daniel e os seus amigos. Em uma segunda incursão, eles invadem e saqueiam o templo. E após rebelião de Zedequias, é colocado um rei chamado Gedalias, um representante dos babilônicos. Jeremias sempre profetizando: se submetam, porque isso é juízo de Deus contra a rebelião de vocês. O povo então mata Gedalias em uma conspiração contra Nabucodonosor. O império é cercado, Judá é cercada, e olhe para cá, 1 ano e 6 meses, 18 meses de cerco, não entrava e não saía alimento. Jeremias presencia tudo isso. E ele escreve nas suas lamentações, no capítulo 4, versículo 9 e 10, o seguinte: o cerco trouxe tanta miséria, que mais bem-aventurados eram os que morriam à espada do que os que morriam de fome. E ele chega a dizer mais: mulheres piedosas, mulheres cumpridoras da lei, matavam os seus filhos para cozinhar e comer. Sacerdotes eram enforcados. A invasão destruiu o templo. E a partir dessa terceira incursão babilônica, o denominado cativeiro da Babilônia começa. 70 anos de prisão. Mas antes dessa prisão iniciar-se, o profeta Abacuque conversa com Deus e lamenta, reclama. Quando ele vê a perversão, quando ele vê o desvio, ele diz: até quando, Deus, eu gritarei e o Senhor não agirá? Até quando clamarei justiça e o Senhor não atuará? Há uma perversão, há um desvio. Age, Senhor. Deus diz assim: eu tenho a correção certa no momento certo. Eu tenho a correção certa no momento certo. E aí Deus diz a Abacuque exatamente o que eu narrei, o que haveria de acontecer. Deus diz assim: eu enviarei os caldeus, nação do norte, para tratar com o meu povo. A semelhança de como foi tratado Israel, Deus agora ia tratar Judá. Mas não para rejeição, não para dispersão, mas para correção. Quando Deus diz isso a Abacuque, Abacuque tem um misto de satisfação e contrariedade. Por quê? Eu vou lhe explicar. Porque Deus, quando resolve agir, Ele não age com métodos convencionais. Deus, quando resolve agir, Ele não obedece à nossa métrica. Não corrige como eu quero ou da forma que quero. Por quê, pastor? Porque Deus sabe onde tocar. Deus sabe onde ferir. Se você tem orado por alguém, entenda uma coisa: na hora que Deus for agir, Deus sabe como agir e como tocar. Talvez esse toque de Deus destoie daquilo que você espera. Porque quando Deus quer tocar, quebrar, rasgar, Ele sabe fazer doer. Quem nunca passou prova não entende essas coisas. Abacuque chega para Deus e diz assim: mas Senhor, peraí, eu queria justiça, eu quero justiça, mas os babilônicos são piores do que nós.
Como é que o Senhor vai permitir alguém pior do que nós nos tratar? É assim que Deus faz. Deus usa pessoas que não têm nem metade do compromisso que você tem para tratar com o seu caráter. É por isso que você ouve coisas que não quer ouvir. É por isso que você passa por situações que não quer passar. Está todo mundo te observando. Está todo mundo de olho em você. Enquanto outros erram, se você pisar um pouco fora da linha, já olham logo e dizem assim: mas não é crente, rapaz. Aí você diz: mas Deus, por que o Senhor deixa eu passar por isso, se Ele não tem nenhum compromisso que eu tenho? Porque o Senhor me permite ouvir certas coisas da minha família. Porque o Senhor me permite ouvir certas coisas de pessoas ao meu entorno que não entendem o meu compromisso. Eu posso até estar fraco em algumas áreas, mas eu não mereço passar por isso. Foi essa a oração de Abacuque. Deus então diz a Abacuque a resposta que diz a você hoje. Aleluia. Que resposta foi, pastor? Foi basicamente essa aqui: Abacuque, tenha calma, oh glória. Filho, filha, tenha calma. Por quê, pastor? Porque eu faço no meio de vós. Levante a mão direita, por favor. Porque eu faço no meio de vós uma tão grande obra. Vou repetir esse termo para você guardar. Uma tão grande obra que quando contarem não acreditarão. Oh glória, levante as duas mãos por favor. Deus está tratando com o teu caráter. É por isso que você ouve o que não quer ouvir, passa o que não quer passar, é acusado por pessoas que não entendem o teu compromisso. Mas eu tenho um recado de Deus para você: deixa Deus trabalhar, porque Ele sabe onde tocar e como agir. Aleluia. Aleluia. Abacuque então diz ao Senhor basicamente o seguinte: Senhor, eu entendi. E ele continua escrevendo o capítulo 1 dizendo assim: quer dizer que vai sofrer todo mundo? Vai. Quer dizer que nós seremos lançados como pesca ao mar ou à praia, e não terá distinção entre justo e injusto? Eu disse: vai. Sabe por quê? Porque você está orando, mas quando Deus quer tocar e ferir, não chora só quem precisa chorar, chora você também. Deus vai entrar, Deus vai entrar na tua casa, esteja preparado, porque Ele vai tocar em alguém lá. Oh glória. Levante a mão direita, porque Deus está falando com pessoas aqui. Aleluia, que salve, que face. Não vai ser do teu jeito, não vai ser da tua forma, mas eu vou tocar. Vai ser doloroso, mas é para minha glória e para a salvação daquela vida. Descansa a tua alma e o teu coração. Vai doer um pouco, vai sofrer, mas tira a tua mão, porque é a minha mão que vai agir nesse negócio. Aleluia. 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 Vai sofrer todo mundo? Vai, Abacuque, vai. Porque eu sei como fazer, eu sei como processar, eu sei como tocar. A partir deste momento, o livro de Abacuque se desdobra em 3 etapas. Quantas etapas? A primeira etapa é Deus se apresentando para o profeta com uma provação. Repita comigo: provação. Porque se submeter a algo que você não preparou, não quis, não quer passar, é provação basicamente. E mesmo que queira, não quer da forma como Deus moldou ou modelou para que você passasse. Eu costumo dizer que se Deus chegar para mim ou para você ou para qualquer um de nós com uma lista de prova para nos perguntar qual queremos passar: Marcos, me diga aqui, você quer passar o quê? Deserto? Mar Vermelho? Fornalha? Cova dos Leões? Vento? Tempestade? Quem é aqui que vai dizer: Jesus, pega mais difícil aí, pode jogar para cá que eu esbagaço? Se ele chegar para mim, me der essa ousadia, diga: seu pai, ô pai, espera um pouquinho aí. Deus não vai lhe perguntar, não vai lhe pedir satisfação, não vai querer saber o que é que você quer passar. Deus vai lhe colocar e vai lhe dar graça. Deus chega para Abacuque mesmo cheio de questionamentos, e diz assim: eu vou iniciar um processo, e todo processo começa com provação.
É basicamente aquele roteiro de Romanos 5. Porque a tribulação ou provação produz paciência. A paciência, experiência. A experiência, a tribulação produz paciência, paciência, experiência, experiência. É esse o roteiro de todo aquele que resolve aceitar se submeter à vontade de Deus. Aqui Abacuque estava começando uma travessia, e toda travessia começa com provação, tribulação. E qual é o final desse roteiro, pastor? O final desse roteiro é a última etapa, dividida em 3, como disse a vocês, do livro de Abacuque. O final desse roteiro é a esperança. Porque ninguém que é provado sem um motivo ou sem um resultado. Porque Deus não nos prova além das nossas forças. E Hebreus chega a dizer mais, Ele só prova aquele a quem Ele ama. Oh, glória! Pare de se sentir inferiorizado. Pare dessas guerras e conflitos achando que você é o pior, que Deus não olha para você. Se você está em batalha, reconheça que isso é o amor de Deus pela sua vida. Qual é o processo que Abacuque narra? Tudo começa com tribulação e se encerra e finaliza-se com esperança. O livro de Abacuque, na primeira etapa, é Deus apresentando para ele a prova. Eu vou permitir a invasão. O final é Deus falando a Abacuque sobre esperança. Pastor, o que é esperança? Esperança não tem a ver com espera. Esperança não tem a ver com um fator cronológico tão somente, não. Esperança é basicamente o sentimento de expectativa e de confiança, mesmo diante das situações mais negativas e adversas. Esperança é você crer que pode ter uma reviravolta, mesmo tudo depondo contrário à sua expectativa. E só tem esperança quem já foi tratado, quebrado, amassado, provado. Aleluia. Tudo começa com tribulação, mas o final é o que, pastor? Esperança. Se Deus está te provando, por mais que agora você não entenda esse começo, o final, tenha certeza, é um final de esperança de Deus para a sua vida. Pastor, se Abacuque começou atribulado, questionando a Deus sem entender, qual foi o final da história de Abacuque? Está lá no capítulo 3, versículo 17 a seguir. Depois de discutir com Deus, de entrar no templo, de orar, a última parte da história de Abacuque, em 3 partes, termina em esperança. E no final do livro ele diz assim: Senhor, eu entendi. Por mais que lá no começo eu não tenha entendido, agora no final eu entendi. Entendi o quê? Eu entendi o seguinte: portanto, ainda que a figueira não floresça, aleluia. Portanto, ainda que não haja fruto na videira, oh glória. Portanto, ainda que do pasto sejam arrebatadas as vacas, portanto, ainda que a expectativa do homem seja frustrada, todavia eu me alegrarei no meu Senhor. Levante as 2 mãos, por favor, oh glória. Eu vim pregar nesta noite o Deus de Abacuque, que tem começo e tem final para toda prova. Eu vim dizer que os teus questionamentos da juventude, os teus conflitos, as tuas guerras e as tuas batalhas interiores têm um processo. E que processo é esse? Deus vai te usar através das tuas experiências para alimentar pessoas, para renovar a força do abatido, para curar as almas feridas, para dizer que ainda tem solução para o problema que aos olhos da humanidade é impossível. Oh glória, aleluia. O que é isso? Esperança, que só surge com tribulação. Se você está sendo provado, tenha certeza de uma coisa: Deus vai te usar para restaurar a fé de muitas pessoas. Eu costumo lidar com jovens que chegam até mim contando histórias de vazio, de guerra, de tentativa de suicídio. E quando eles chegam para mim e conversam isso, por mais que eu chore com eles, porque nós devemos chorar com os que choram, meu coração, ele se alegra. Que é isso, pastor? Se alegra?
com a destruição emocional dos outros, não. Eu me alegro porque detrás dessa batalha é um soldado sendo forjado por Deus. Você está sendo forjada por Deus. Aleluia. Tudo começa com tribulação, sim, e termina com esperança, sim. Você está sendo provado para ser mais forte, para acreditar mais, para ter mais confiança. Mas pastor, peraí, só são 2 etapas. O Senhor disse que a história de Abacuque se subdivide em 3. Sim, vamos lá. Tudo começa com tribulação, provação, e termina com esperança. Isso Abacuque entendeu. Quando Deus chega para ele e diz assim: eu vou provar, ele diz: está certo, Senhor. Vai sofrer quem deve e quem não deve, e o final vai ter esperança. Mas aí as coisas começam a acontecer. Abacuque começa a ver o que Jeremias viu. Abacuque começa a ver a honra, a glória de Jerusalém ser levada. Ele começa a entender que Deus falar que vai fazer é uma coisa, mas Deus fazer é muito mais doloroso do que falar. Deus dizer que vai entrar na casa é uma coisa, mas Deus entrar, a dor é muito maior do que ouvir a palavra dele dizendo que vai entrar. Quando Deus resolve agir, Ele sabe como cortar, como quebrar, Ele sabe como desfazer o vaso e fazer de novo. Deus começa a quebrar, e aí Abacuque começa a ver o templo ser saqueado, as mulheres sendo violentadas, os filhos sendo assassinados, os sacerdotes sendo enforcados. E então ele entende um processo, ou ao menos se vê envolto num processo. E ele começa o capítulo 3, no meio do processo, dizendo a Deus basicamente o seguinte: Senhor, eu entendi o começo, eu sei que vai ter um final, mas o problema não está no começo, porque ser fiel no começo é fácil. Dar fruto no começo é fácil. É fácil continuar acreditando quando Deus diz assim: eu vou lhe provar. Dá até um frio na barriga, dá até um receio, mas você vem num círculo de oração, você recebe um vídeo, você vem em um culto como esse, Deus diz: eu sou contigo na prova, seu coração se alegra. É difícil o começo do processo, pastor, é difícil, mas Deus te dá força, Deus te anima, Deus te dá graça, Deus fala contigo na palavra. O final é bom, pastor, é melhor ainda. O final é esperança. O sábio Salomão em Eclesiastes 7:8 diz que o fim das coisas é melhor do que o começo delas. O final tem a ver com recompensa, com receber o fruto do seu trabalho. É fácil ser fiel no começo, por mais que tenham dificuldades e receios. É muito mais fácil ser fiel no final, porque o final denota recompensa. Mas quando Abacuque começa a travessia, ele percebe que o problema não é o final, não é o começo. Ele percebe que o problema de frutificar é o percurso. Repita comigo: percurso. Fale mais forte: percurso. Oh glória. Quando ele começa a ver pessoas morrendo, expectativas serem frustradas, quando ele começa a ver a destruição, ele então grita ao Senhor. E o grito dele foi basicamente o seguinte: Senhor, eu não sabia que seria assim. Esse é o grito da alma de muitos que estão no meio do processo. Eu não sabia que eu seria rejeitado. Eu não sabia que meus sentimentos iam entrar em batalha. Eu não sabia que eu ia passar por vazios. Eu não sabia que eu ia passar noite em claro. Eu não sabia das guerras interiores. Eu não sabia que ia chegar a hora em que eu ia tropeçar. Eu não sabia que o mundo seria tão atrativo. Eu não sabia que o processo ia doer tanto, que eu seria rejeitado, que eu seria traído. E qual é o grito de Abacuque? Ele diz: Senhor,
Aviva a tua obra no meio dos anos. Aleluia. Porque é fácil ser fiel no começo, é fácil ser fiel no final, mas eu preciso continuar acreditando no meio do processo. Levante as duas mãos, por favor. Levante as mãos o mais alto que você puder, porque eu sinto de liberar a palavra de Deus sobre esta casa. Oh glória, eu vim pegar para quem está passando pelo processo doloroso da batalha. Deus te fez uma promessa. Deus permitiu o vento, a tempestade, a tribulação. Disse que te daria vitória, mas não te mostrou como seria a trajetória. Hoje, em meio ao processo, a tua alma quer parar, a tua alma grita, mas Deus te trouxe aqui e manda te dizer: eu te tomo pela tua mão direita, eu te sustento. Tá difícil frutificar em meio à batalha, mas eu sou Deus que te guardo e preservo a tua alma. Pega a mão comigo, vem, rebidasse, comandou-se queimar. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Não vai ficar paralisado no meio do caminho, vai chegar do outro lado. Pega a mão e a voz, vem, vem, reba, sou. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Pastor, traduz isso aí mais uma vez. Abacuque estava dizendo: o Senhor vai deixar tudo morrer. Porque o Senhor não me disse que o mapa não representa fielmente e integralmente o território. Porque às vezes Deus te dá um mapa, e o mapa traz um desenho quase que perfeito, mas o mapa não mostra efetivamente como é o território. Quando Deus te fez uma promessa e disse: eu vou te provar, mas vou te aprovar, Ele não disse que você fraquejaria, Ele não disse que você tropeçaria, Ele não disse os buracos que você encontraria no caminho, Ele não disse quanto você deveria largar e abandonar, quantos pedaços seriam repartidos e ficariam na estrada. Ele não disse. Ele não disse que você seria acusado pelo inimigo. Ele não disse que a sua fé esvairia. Ele não disse que você sentiria vazios, vontade de sumir, sentiria rejeição, que os relacionamentos que você vivenciaria, muitos não lhe entenderiam. E como é que eu estou hoje, pastor? Eu estou gritando: não deixe os seus projetos morrerem no percurso. Não me deixa parar de acreditar na promessa. Não me deixa parar de acreditar que o Senhor é fiel. Deus não me disse que eu me esfriaria por ver exemplos negativos. Deus não me disse que o mundo me atrairia. Tudo começou tão bem, eu orava tanto, eu buscava tanto, eu clamava tanto, mas hoje parece que eu não tenho mais a mesma vontade. O que é isso, pastor? É o meio dos anos. Aleluia. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Não é no começo, não é no final, é no meio, porque eu preciso chegar do outro lado. Oh, eu estou pregando para você que está pedindo socorro a Deus para não ficar paralisado. Levante as duas mãos, por favor. Deus está falando com pessoas aqui
Deus te trouxe a essa casa. Coloque a mão mais alta e lá em cima para receber o que desce do alto, para te dizer um segredo muito forte sobre esta palavra e sobre o seu percurso. Oh glória! Abacuque não disse: Senhor, aviva a minha vida. Eu vou falar isso aqui mais uma vez para você entender. Abacuque não disse: Senhor, aviva a minha vida. Não, ele disse: aviva, ó Senhor, a tua obra. Você não entendeu, mas eu vou tentar interpretar para que você guarde no teu coração. Abacuque sabia que em meio ao processo, o que morre são amizades, são relacionamentos, são projetos pessoais, mas crente de verdade não morre no meio da prova. Oh glória! Crente de verdade não morre em meio à batalha, porque batalha não mata crente. Batalha é como fogo, que quanto mais arde, mais faz a prata brilhar. Oh glória! Sabe o que morreu? O que morreu é o que te cerca, mas você continua vivo. Viva! Levante a mão, vai! Levante a mão, vai! Deus te trouxe aqui e manda te dizer: eu matei o que era teu, mas o que é meu permanece vivo. Só quem está vivo, viva. Só quem está vivo, viva. Eu vim pregar para quem está em batalha, mas está vivo. Está sendo atacada, mas está viva. Levante suas mãos. Aleluia. Você está vivo, está viva. Mas a prova está quase me matando, pastor. Mas está vivo, está viva. Eu perdi muita coisa, pastor. Mas está vivo, está viva. Eu não confio mais em muita gente, mas está vivo, está viva. Eu estou decepcionado, mas está vivo, está viva. Eu não consigo mais orar como antes, mas está vivo, está viva. Oh glória, vai frutificar, diz o Senhor dos exércitos. Vai frutificar, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Aleluia. Mas pastor, me ajude. Qual é o segredo para eu continuar até o final? Quem me ouve diz glória a Deus. Olhe para mim. O cenário que Abacuque chama de meio dos anos é o mesmo cenário que Deus mostrou a Ezequiel de outra forma. O cenário que Abacuque chama de meio dos anos, cenário de morte, cenário de perda, cenário de angústia, é o cenário que Deus mostra a Ezequiel de outra forma, em uma visão. Lá em Ezequiel 37, Deus leva o profeta a um vale de ossos. O que é que Deus queria mostrar ao profeta? O meio dos anos vai trazer este cenário a Israel, a Judá. Judá será dizimada, perdas acontecerão, mortes espirituais. Agora perceba a similaridade entre o que Deus falou a Abacuque, que viveu no mesmo contexto, e o que Deus falou a Ezequiel. Abacuque disse: aviva, ó Senhor, a tua obra. Ele não disse: aviva, Senhor, a minha vida, porque o que morreu é o que me cerca, eu ainda estou vivo. Agora perceba o que Deus mostra a Ezequiel, que é equivalente ao que Deus falou com Abacuque. Ezequiel é levado a um vale de ossos. O vale estava morto, mas Ezequiel estava, porque o que morreu é o que te cerca, você continua vivo. Aleluia. Projetos podem ter morrido, mas você continua vivo e vai continuar frutificando. Oh glória.
Tá certo, pastor, eu estou vivo, eu entendi. Mas em um ambiente cercado de morte, como eu vou permanecer vivo? Porque morreram projetos, eu já não consigo mais orar por eles. Morreram expectativas, eu já não consigo mais acreditar nelas. Se tudo que me cerca morreu, como eu vou continuar vivo se Deus não agir? Oh, aleluia. Pastor, eu preciso de socorro para continuar acreditando. Eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho crido, mas a minha alma está angustiada, porque eu não vejo os projetos se cumprindo. Parece que tudo ao meu redor morreu. Deus hoje está te dando um segredo para chegar do outro lado. Oh, glória. Mais uma vez, receba essa palavra que desce do alto. Oh, glória. O que morreu é o que te cerca. Você continua vivo, viva. Mas o que eu vou fazer, pastor? Eu vou te contar o segredo que Deus deu a Ezequiel. Ezequiel, você está vivo. O processo não te matou, ele te constituiu profeta. Levante as duas mãos mais alto, oh, glória. O processo não te matou, ele te deu autoridade. O que isso quer dizer? Eu vou lhe explicar mais uma vez. Deus está te dando autoridade hoje em meio a essa batalha. Você não morreu, você recebeu de Deus autoridade. Então profetiza sobre este ambiente de morte. Oh, glória. Levante a mão, profeta, vai. Me dá calabara, sobe na candoes. Levante a mão, profeta, vai. Profetiza sobre aquele projeto que estava morto, vai. Profetiza sobre aquela casa que está bagunçada, vai. Profetiza sobre aquela porta que se fechou, vai. Diga que quem manda naquele lugar é Deus. Diga que o dono daquele negócio é Deus. Levante a mão e erga a voz, vai. Profetiza, vai. Eu libero uma palavra sobre este lugar. Deus irá soprar. 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 Abra a boca. Quem recebe. Yes, we are. We fall Receba a força de Deus aí onde você está. Receba a graça de Deus onde você está. Toda acusação, paralisia espiritual, toda frieza seja quebrada agora pelo poder do sangue. Pelo poder do sangue. Entra na guerra comigo. Quem é da batalha está entendendo isso aqui. Você não será envergonhada. Envergonhado. Tem mistério de Deus aqui nesse lugar. Laços estão sendo quebrados. O Deus que te toma pela mão, ele te diz: não ficará prostrado, e ainda que caia, eu levanto. Eu levanto. É que a mão vai. Abra a boca. Não vai ficar prostrado. Se coloque de pé. Quem tem mistério, vamos aumentar o nível, elevar o nível de adoração nesse lugar, vem. Deixa Deus renovar a tua alma. Esse percurso não vai lhe matar, é para renovar a tua força. Oh, glória! Oh, levante as mãos comigo. Renova este jovem agora, Jesus. Ele tem te pedido, renova em meio a essas batalhas.
Eu não sei o que ele fala. Quem não é batizado no Espírito Santo, levante as suas mãos. Adore a Deus comigo, vem, que me place. Receba mistérios de Deus aí onde você está agora. Sopra nesse lugar, Espírito, e levanta profetas nessa noite. Sopra nesse lugar, Espírito, e levanta profeta nessa noite. Oh, erga a sua voz, erga a sua voz. Não vai ficar prostrado, vai frutificar, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia navegarei, todavia navegarei, todavia navegarei. Declare, declare, declare. Você vai frutificar. Me ouça, me ouça, me ouça, me ouça. Deus quer revestir a tua alma agora. Deus quer renovar as tuas forças hoje. Você não vai ficar prostrado, paralisado, paralisada. Eu quero ministrar renovo de Deus sobre a sua vida. Quem não é batizado no Espírito Santo, levante as duas mãos, por favor. Quem não é batizado, quem não é batizado, levante as duas mãos, fique com as mãos levantadas. Olhe para mim, olhe para mim. Quem me ouve diz glória a Deus. Pedro estava em um processo de meio dos anos. Ele havia negado, ingressou em uma tribulação. E em meio à desesperança, ele clamava, juntamente com aqueles que estavam reunidos. E Atos 2 vai dizer que veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, encheu a casa. Aquele Pedro que estava abatido, temeroso, e havia negado, ele foi cheio e com intrepidez pregou, e 3.000 pessoas se converteram. Essa sua instabilidade espiritual, Deus pode arrancar e te encher. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Batismo no Espírito Santo é mais interesse de Deus de lhe dar do que seu de receber.
porque você já tem um Espírito habitando em você. E Jesus disse assim, que aqueles que creem nele, rios de águas vivas fluiriam. O que é o batismo, pastor? É esse Espírito que habita em você como águas transbordar e vir para fora. Você é templo do Espírito, mas ele quer fluir. Pastor, como eu faço isso? Olhe para mim, torneira fechada não derrama água. Você vai adorá-lo. Ah, pastor, eu aprendi que a gente tem que falar glória a Deus até a língua embolar. Não. Ah, pastor, eu aprendi que para ser batizado a gente tem que pular, correr e rodar. Não. Em Atos 2 eles foram batizados e ficaram como que embriagados. Mas em Atos 19 Paulo impôs as mãos, todos foram batizados e não teve este momento. Por quê? Porque Deus entende e respeita seu temperamento. Vai ter gente que vai pular, vai ter gente que vai correr, vai ter gente que vai chorar. E quais são as dúvidas? A língua estranha que está vindo, eu estou querendo falar, parece com a do irmão. Olhe para mim, eu estou imitando, não. O Espírito que habita em vós e opera não é o mesmo que opera no irmão. Outra coisa, é o diabo. Não. Quem estuda aqui sabe, né? Física. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar. No mesmo. Você é templo do Espírito, rapaz. Pare com isso. Deus quer te encher agora. E o que vai acontecer, pastor? Você é crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você vai começar a adorá-lo. Diga que ele é diga que ele é grande, diga que ele é santo. Não retenha, abra a sua boca e deixe fluir. Enquanto nós adoramos aqui, Deus vai visitar pessoas aí. Não se preocupe com quem está do seu lado. Quem não é batizado, levante as duas mãos, por favor. Quem não é batizado, levante as duas mãos. Quem já é batizado, vamos elevar o nível de adoração nesse ambiente. Ora em línguas. Choface queimando é fá. Eleplace queimando é si, é fá. Sopra neste lugar, Espírito de Deus, como vento veemente e impetuoso, e batiza no Espírito Santo. Vem sobre ele, quer levar a sobra. Engrandeça, adore, receba o batismo do Espírito Santo. Fale em línguas, receba. Abra a boca, vai. Deus já está tocando, já está enchendo. Vai, fale. Tua majestade vai, não tenha medo. É Deus. Abra a boca. Sopra. Receba o batismo do Espírito Santo. Receba. Enche até transbordar. Enche Erebaio, calabaio, cerebaia. Enche até trebaio, chorebaia. Erebaio, receba o batismo. Enche. Abre a boca. Deixa Deus encher, deixa. Espírito. Receba o batismo do Espírito Santo. Fale em novas línguas. Não tenha medo. Deus está batizando ali. Deus está batizando. Ele vai como moça. Vai. Seja cheio. Deus está batizando.
Diz como de que eu sei. Receba o vento. Receba o vento. Abra a boca e fale mistério. Fale mistério. Fale mistério. Deus está dando profecia. Deus está revestindo. Receba. Seja renovado agora. Me ouça. Quem falou em mistério pela primeira vez, levante a mão, levante a mão. Quem falou em mistério pela primeira vez? Quem falou em mistério pela primeira vez, levante a mão, levante a mão. Levante a mão, Jesus está batizando ali, batizou ali, quem mais? Ali atrás, Jesus batizou, levante a mão quem falou em mistério pela primeira vez. Não tenha medo, é Deus, Jesus está batizando aqui, ali atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Jesus está batizando aqui, 9 lá atrás, Jesus está batizando, lá na galeria, Jesus está batizando, 10, 11,